Paz e graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é bom, meus queridos amigos, amados, todos estes que estão comigo. Quero orar ao Senhor por vós, que eles estão comigo na mensagem, na palavra diária. Aleluia, todo aquele que abrir esta mensagem, que o Senhor se revela a eles e a mim, que se revela a cada um de nós, e que a vontade do Espírito Santo seja feita em cada um de nós. E quando nós temos a passar por grandes atribulações que não sabemos como havemos de orar, a nossa oração sentimos que ela não chega ao Pai, então temos que pedir ao Espírito Santo para interceder, para nos ajudar nas nossas fraquezas. Aleluia, aleluia, glória ao seu santo nome. Sim, Espírito Santo, és bem-vindo neste momento, fala ao nosso coração, abre-nos os olhos do entendimento, prepara o nosso coração para receber a tua palavra e ajuda-nos nesta caminhada. E quando nós sentirmos tristes e deprimidos, desanimados, que nos lembramos que não estamos sós, porque o Espírito Santo, quando nós já recebemos o Espírito Santo no nosso coração, nós sabemos que o Espírito Santo, se nós clamarmos a Ele, Ele ajuda-nos a orar como lhe convém. Então aqui o apóstolo Paulo em Romanos 8, nós hoje vamos ter esta leitura, Romanos 8, do 22 ao 28. Ele começa por dizer o 22. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, porque ainda não temos muita comunicação com a palavra de Deus, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo, pois nessa esperança fomos salvos pela graça. Nós somos salvos pela graça de Deus. Mas a esperança que se vê não é a esperança. Quem espera por aquilo que está vendo, não se esperamos o que ainda não vemos, mas se esperarmos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Aguardamo-lo pacientemente. Aguardamos a vinda de Jesus. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito de Jesus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. E o propósito, a vontade de Deus. O 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Amado, meus queridos, qual é o teu propósito aqui nesta terra? Qual é a tua visão? O que é que vês? O que é que sentes quando se fala de Jesus? Alguém já te falou do Espírito Santo? Alguém já te falou de Jesus? Quando estás triste, deprimida, não sabes orar, mas se tu já conheces a palavra e se tu já ouviste falar de Jesus, tu pede ao Espírito Santo que Ele intercede por ti ao Pai. Porque essa é a missão dele. O Espírito Santo está conosco e Ele é o nosso maior amigo. Ele intercede por nós, como nós lemos. Ele nos ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos como havemos de orar. A nossa oração não tem poder muitas das vezes, porque não temos na palavra, porque não temos na revelação da palavra, porque andamos por caminhos que não agradam a Deus, porque praticamos algo que não agrada a Deus. Amados, o nosso coração tem que ser dono do Espírito Santo. O Espírito Santo tem que ser dono do nosso coração.
Agora, se o Espírito Santo não é dono do nosso coração, e se nós não lhe demos a oportunidade de ele entrar em nós, é claro que a nossa oração, muitas das vezes, não é ouvida como convém. Aqui a escritora do Pão Diário, ela fala para nós, quando sim significa ou não. Em Salmos 121 diz assim: em minha angústia clamei ao Senhor e Ele respondeu à minha oração. Quando o nosso coração está em Deus, Ele olha para o nosso clamor, para a nossa angústia, e Ele atende a nossa oração, amados. Então ela começa por dizer: agradeci a Deus pelo privilégio de servir como cuidadora de minha mãe, morando com ela durante a sua batalha contra a leucemia. Quando os medicamentos começaram a ferir mais do que ajudar, ela decidiu parar o tratamento. Estou pronta para ir para a casa, diz ela para a sua filha. Ela disse: eu pleiteei com o nosso amável Pai Celeste. A filha começou a prantear, a clamar ao Senhor, confiante que Ele poderia operar milagres. Finalmente, entreguei-me orando. E como é que nós devemos entregar a nossa oração ao Pai? Que seja feita a Tua vontade, Senhor. Não a minha, mas a Tua vontade. Logo depois, Jesus recebeu minha mamãe em uma eternidade livre de dores. Neste mundo caído, nós vivenciamos o sofrimento até que Jesus volte, como nós lemos em Romanos 8, do 22 ao 25. Felizmente, o Espírito intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade de Deus. Segundo a vontade de Deus. Eu não vou torcer o braço de Deus. Eu não vou exigir nada de Deus, porque Ele tem todo o poder sobre mim, sobre a minha casa e sobre a minha família, sobre os meus amigos. Se eu confio nele e se eu creio que Ele é o dono de poder fazer milagres, eles serão realizados conforme a sua vontade. Ele nos lembra de que Deus faz todas as coisas, cooperam para o bem daqueles que o amam. Mesmo quando o seu sim a alguém significa um desolador, não para nós. Quando aceitamos a nossa pequena parte no grandioso propósito de Deus, podemos ecoar a lema da minha mãe: Deus é bom, e isso é o que importa. Não importa o que Ele decidir, estou em paz. Confiantes na bondade do Senhor, podemos ter a certeza de que Ele responderá todas as orações de acordo com a sua vontade e para a sua glória. Aleluia! Deus é bom, amados. Deus é bom. Ele é sempre bom. Deus é bom. Aleluia! Jesus é bom. O Espírito Santo nos ajuda. Oh, aleluia! Mesmo para alguns, alguém, o que significa ficarem desolados, tristes por Deus não lhe fazer a vontade. É porque não é bom para nós. Amados, eu entrego esta mensagem ao poder do Senhor Jesus e ao seu Pai que está no céu. Ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo. Eu oro por corações que estão desanimados, oprimidos, amarrados com as garras das trevas, com a cegueira espiritual. Senhor, eu oro para que tu os libertes da mentira, do engano, daquilo que não te agrada, Senhor. E tudo aquilo que te agrada seja derramado em cada um de nós. As tuas bênçãos, o teu propósito, o meu propósito aqui na terra, Senhor, e o de muitos meus amigos e irmãos, é que tudo nos vá bem. E por isso, para que tudo nos vá bem, nós temos que estar na tua vontade.
Aleluia. Por isso eis-me aqui, Senhor, a orar por todos os enfermos, a orar por todos os demoniados, a orar por todos aqueles que estão oprimidos, por casamentos destruídos, por filhos que estão de costas viradas para os pais. Ó Pai, eu oro a favor deles, para que tu tenhas compaixão e misericórdia, e o Espírito Santo interceda a favor deles, junto comigo, Santo Espírito. Eis-me aqui, Senhor, que eu receba telefonemas, que eu receba mensagens a dizer que o Senhor fez um milagre na sua vida. Obrigada, Senhor. Traz vidas à salvação, traz vidas ao teu colo. Senhor, tu estás de braços abertos para ajudar a todos aqueles que te buscam em espírito e em verdade, os teus santos. A palavra diz que nós somos santos. Quais são os santos? São aqueles que oram pelos outros, a favor dos outros. Aqueles que têm boca, aqueles que falam, aqueles que meditam na palavra. Esses são os santos de hoje. Não é aqueles santos de estátua que têm ouvidos e não ouvem, que têm boca e não falam, que têm olhos e não veem. Esses nós podemos falar para eles, eles não nos ouvem. Mas nós, como santos espirituais na terra, o Senhor ouve o nosso clamor. Eis-me aqui, Senhor. Eu quero orar por uma senhora que esteve comigo hoje no telefone, no WhatsApp, para que tu a libertes do engano, da mentira, de toda aquela manipulação diabólica, de todas aquelas amizades que encaminham para o mal. Ó Senhor, que todo aquele espírito do engano, de querer vencer terrenamente, de querer se mostrar com posição que não te agrada, Senhor, tudo isso caia por terra, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, a favor de todos aqueles que são meus amigos, a favor de todos os meus inimigos, a favor de todos os órfãos. Eu oro a favor de todos os jovens que andam por caminhos errantes, Senhor. Livra-os do maligno, livra-os das más companhias, livra-os das drogas, livra, Senhor, e guarda-nos com a menina do teu olho, porque tu és o Deus da vida, os teus olhos estão todos sobre toda a terra, tu vês, tu sondas os nossos corações. Por isso, Paizinho querido, te entrego esta meditação, te entrego este momento de comunhão contigo, esta oração, e que todos aqueles que abrirem esta mensagem, este vídeo, que tu lhe fales ao coração, e que aquele que não estiver ainda na tua vontade, que se coloque na tua vontade, Senhor. E eu te agradeço, Pai, porque tu resgatas almas das trevas, tu resgatas enfermos, tu curas enfermidades, tu resgatas vidas que estão à beira da morte e lhe dás vida e vida com abundância. Por isso eu vos abençoo, meus amados, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. E até amanhã, se Deus o permitir. Amém.